Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a esse que provavelmente é o primeiro vídeo de 2022 aqui do meu humilde canalzinho. Eu vou falar hoje sobre um livro que eu li, que eu terminei de ler no final de dezembro agora, de 2021. E é um livro que me surpreendeu muito, porque eu tinha um certo preconceito contra ele, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Ele Tentei ler esse livro já uma vez há uns 7 anos atrás, mais ou menos. E eu não consegui chegar nem na metade do livro, porque eu lembro que eu simplesmente detestei todos os personagens e acabei abandonando o livro, assim. E nesse final de ano eu não estava muito a fim de ler nada que tinha na minha estante. Eu queria. Acabei voltando por um clássico. Eu fiz isso também quando eu li Orgulho e Preconceito, que também foi um romance que me surpreendeu positivamente, gostei muito. E O Morro dos Ventos Vivantes também foi uma surpresa, porque é um ótimo livro. É, Apesar dessa edição aqui tem muito erro de edição mesmo, de algumas palavras erradas, uns parágrafos que começam onde claramente não era para começar e uma diagramação meio esquisita. Essa edição, sinceramente, não é das melhores, mas eu comprei numa promoção aí, porque eu estava curiosa para ler, enfim. Mas é um livro que dá para ver que é extremamente bem escrito, não é à toa que é um clássico. E é uma história que te prende, porque apesar dos personagens não serem boas pessoas, a história é muito boa. E a história ela é contada do ponto de vista da governanta que trabalhou para as famílias envolvidas ali na treta toda. Então, você começa a ler o livro como se fosse uma grandíssima fofoca, entendeu? Eu acho que a maioria dos romances de época são grandes fofocas de épocas, mas esse é uma fofoca pesada, porque não tem nada de saudável nas relações desse livro, que em nenhuma delas. A Catherine e o Heathcliff, que são o casal principal ali, eles são pessoas claramente instáveis e provavelmente psicologicamente perturbadas. Claramente, assim, a Catherine é uma histérica clássica freudiana, eu diria, antes de Freud até. Já existia a Catherine e ela. E o Heathcliff, ele é um cara extremamente complicado, porque é um personagem muito interessante. E dá pra ver que foi a vida que moldou ele para ser esse monstro que ele acaba se tornando ali do meio pra frente da história. E em nenhum momento eu acho que fica bem claro assim, para a autora que esse não é um romance bonito e que é para ser exemplo para alguém, então não faz nenhum sentido romantizar o Morro dos Ventos Vivantes, porque claramente não é saudável, nada que está ali é saudável. E eu acho que um ponto interessante sobre o Heathcliff, que pouco se fala, eu acho. Eu vi só um filme que passa por essa questão, é a questão do racismo, porque no livro a gente fica bem óbvio que o Heathcliff ele não é um homem branco. Desde o começo, quando ele é adotado lá pela família inglesa que acolhe ele, fica claro que ele é estrangeiro ou descendente de estrangeiros, porque a todo momento se questiona se ele não seria, sei lá, indiano ou um nativo americano ou, sei lá, um africano, espanhol, um cigano. Cogitam várias etnias assim que obviamente ele não é um homem branco, ele não tem a pele clara, ele tem o cabelo mais grosso, ele tem os olhos escuros, ele tem várias características assim que fica óbvio que ele não é branco. Então o preconceito de classe é uma coisa que pesa muito, claro, em Morro dos Ventos Vivantes, assim como em vários livros, em romances de época.
Mas o preconceito racial aqui também tem um peso, obviamente que tem. Fora o preconceito contra ciganos também, que carregavam um peso muito grande nessa época. Não que hoje não carregue, né? Mas naquela época a ignorância era um pouco maior. Mas e tudo isso acaba pesando para o que esse personagem vai se tornar. E eu achei muito sensível e muito minucioso como que a história vai mostrando a transformação dos dois, assim, como que a Catherine ela dá indícios de que é o único momento da vida dela em que ela foi realmente livre das convenções e do que era esperado de uma mulher da época foi a vez que ela era uma criança e uma adolescente, que ela vivia com o Heathcliff, andava por onde eles queriam, eles aprontavam o que eles queriam, e ela era livre nessa época, e eu acredito que seja por isso que ela tenha se apegado tanto a ele, porque não era só a figura daquele homem, daquela pessoa, era quem ela era também quando ela estava com ele, eu acho que pesava muito para ela. E o Heathcliff, essa obsessão dele com a Catherine, eu acho que é o que deixou mais claro para ele que ele não pertencia àquele lugar. Porque quando ele ouve ela falar que seria humilhante para alguém como ela se casar com alguém como ele, mesmo fora de contexto, assim, mesmo que ela amasse ele sabia disso, teve um peso para ele. É esse momento que ele resolve ir embora e reconstruir a vida para voltar e finalmente se vingar da família inteira. Então, esse momento é crucial para a história, que os sentimentos, eles nem sempre eles estão em primeiro plano, as exigências sociais da sua época, elas se impõem na frente dos sentimentos, e a sociedade te molda para ser uma pessoa, para ser o que é esperado de você, e a Catherine acaba se deixando moldar por essa sociedade. Ela se casa com o Linton, que é também um fazendeiro ali, vizinho deles, do Morro dos Ventos Uivantes, que é o lugar, né, onde se passa a maior parte da história. E ao saber disso, o Heathcliff ele vai embora e ele se torna um homem bem sucedido. E só que ninguém sabe também de onde veio o dinheiro e o status dele. Se sabe que ele volta para aquela região ali, e a Catherine está casada, e nisso eles se encontram de novo e reacende toda essa paixão enlouquecida que eles têm um pelo outro. E daí o resto é história, né? Eu acho que a personagem da Catherine é muito interessante por todas essas questões psicológicas dela e de como as pessoas, ao mesmo tempo que ela desperta admiração e simpatia em muita gente, ela desperta a aversão também das pessoas, porque fica claro que ela é uma pessoa que foi mimada, que a vida inteira foi feita todas as vontades dela, e a única coisa que ela queria e que ela não conseguiu ter foi o Heathcliff, por causa de todas essas convenções aí, que a gente já sabe que ele era pobre, ele não tinha status, ele não tinha posses, e seria absurdo uma mulher como ela se casar com um homem como ele, e ela acaba se dobrando a isso. E quando ele volta, ela desencadeia um conflito dela com o marido, e as coisas vão escalando de um jeito muito catastrófico mesmo, porque parece que o Heathcliff ele traz a tragédia com ele por onde ele vai. E é tudo planejado, ele planeja tudo aquilo. Então ele toma a propriedade do irmão mais velho da Catherine, ele se casa com a cunhada dela só para punir a família, e depois dispensa a menina, mas nisso ela já tá grávida, ela tem um filho dele, longe dele, e
a Catherine continua se encontrando com o Heathcliff, mesmo a contragosto do marido. Só que aquilo vai adoecendo ela mentalmente, assim, ela já era uma mulher instável, já era uma mulher doente mesmo. E no meio do livro, a Catherine morre. Ela morre depois de uma crise histérica muito forte, depois de uma greve de fome, e ela acaba tendo um parto muito complicado. E assim que a filha dela nasce, ela morre. E aí, daí pra frente, começa a se desenrolar a saga dos filhos. Que a filha que a Catherine teve com o marido dela, que também se chama Catherine, e o filho que o Heathcliff teve com, no caso, a cunhada da Catherine. Nesse ponto, eu achei que o livro ficou um pouco chato, assim, porque mesmo que a Catherine seja uma pessoa extremamente mimada e tenha uma personalidade difícil, e o Heathcliff também seja um sociopata vingativo, pelo menos eles são personagens com uma certa profundidade, que eu consegui não gostar, mas me interessar por eles, sabe? Eu me interessava em saber o que eles iam fazer, como eles iam lidar com as situações. Já os filhos, é difícil, tá? Pensa em duas crianças chatas, eles são muito chatos. E por fim eu já estava torcendo pro plano do Heathcliff se concretizar logo, para aquelas duas crianças se lascarem e parar de encher o saco, porque pensa em dois adolescentes chatos. Os dois são chatos, os dois são super protegidos, os dois são mimados. Mesmo que a vida tenha sido sacana com eles dois, sabe? No começo não era, e eles já eram chatos, sabe? Então acontece que o Heathcliff dá um jeito de casar o filho dele com a filha da Catherine por interesse, pelo dinheiro que ia ficar ali. Ele ia ficar com as duas propriedades, tanto com o Morro dos Ventos Uivantes quanto com o rancho Thrushcross, eu acho que era da família do marido da Catherine. No fim, isso tudo dá certo, e o Heathcliff ele também acaba criando o sobrinho da Catherine, que é o filho do irmão mais velho dela, que era um cara que tratou super mal o Heathcliff a vida inteira, então ele deu lá seu jeito de se vingar também desse cara. E a gente fica sabendo dessa história toda pelo ponto de vista de um terceiro, assim, um terceiro e um quarto. Que é um homem que aluga uma das casas da propriedade do Heathcliff, e como eu já disse lá no começo, a empregada, a governanta, que conta essa história para esse homem. Então tem detalhes que a gente não sabe. Mas eu acho que os detalhes que mais me deixaram passada, assim, como que um livro dessa época tem coisas tão pesadas, era justamente a obsessão que o Heathcliff tem pela Catherine. Porque de início a gente vê muitas falas, muitos monólogos dela falando o quanto ela amava ele, o quanto ela não queria se separar dele, o quanto ele não teria paz enquanto ele vivesse, porque mesmo depois que ela morresse, ele não ia ter paz, ela não ia dar paz para ele. Parece que ela tinha uma consciência de que ela morreria primeiro, e ela tem tipo umas profecias, assim, umas coisas até você pode interpretar algumas coisas como sobrenaturais. E eu fiquei chocada porque tem uma parte depois que ela morre que ele pede ao coveiro para cavar de novo a cova dela, e ele abre o lado do caixão, a lateral, assim, e ele paga ao pessoal lá do cemitério para quando ele morrer eles serem enterrados juntos, que ele vai mandar abrir também o caixão do lado para eles ficarem juntos depois da morte, umas coisas bem perturbadas. Mas eu, tipo, eu gosto de histórias de terror, então isso foi um a mais, assim, que me fez gostar mais do livro. Logo no começo, assim, dá pra ver que o Heathcliff ele meio que é assombrado pela memória da Catherine, então ele deixa o quarto dela na casa separado, e ele ouve batidas na janela e ele acha que é ela, e no fim da vida ele meio que
concretiza a vingança dele e dá a entender que ele perde o objetivo, porque o objetivo dele que era se vingar da família da Catherine, da família do marido da Catherine, que foi as pessoas que fizeram ele se sentir humilhado, fizeram ele se sentir rejeitado a vida toda. Ele consegue se vingar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, só que ele meio que perde então o propósito de vida dele e no fim essa governanta relata que ele fica com um comportamento muito estranho nos últimos dias, assim, ele deixa de comer, ele parece estar vendo coisas, ele conversa com uma pessoa que não está lá e no fim de tudo dá a entender que ele simplesmente morre. Então fica no ar aí se o espírito da Catherine realmente foi buscar ele para eles poderem ficar juntos depois, né, da morte. Então é uma coisa muito pesada, coisas que chamam atenção assim sobre como ele tratou o filho do irmão da Catherine, o sobrinho da Catherine, do mesmo modo que a família dela tratava ele. Então ele privou o menino de receber uma educação de qualidade, ele fazia tudo para que o menino se sentisse inferior, para que ele se sentisse burro, para que ele só fizesse trabalhos pesados. E no fim da vida ele meio que se desliga até disso. Então o menino começa a estudar de novo, ele meio que não liga mais, sabe? Porque tudo que ele tinha que fazer para se vingar ele fez. E perde o propósito e ele acaba morrendo. E eu achei interessante também que tem aquela música da... Ai, gente, Wuthering Heights, da Kate Bush. Eu já conheci a música, né? E tem algumas coisas que fazem sentido na letra da música, óbvio, depois que você lê o livro faz muito mais sentido. E até o clipe da música faz muito sentido, ela fazer aquelas danças assim meio fantasmagóricas, como se ela fosse o próprio fantasma das memórias da Catherine, assombrando ali o Morro dos Ventos Uivantes. E é isso, é um livro que eu totalmente leria de novo. Dá para fazer uma análise psicológica, psicanalítica profunda da Catherine e do Heathcliff, do relacionamento que o Freud chamava de um clássico relacionamento entre uma histérica e um perverso, como eles se completam de uma maneira extremamente doentia. E esse livro é basicamente isso, uma histérica e um perverso. Apesar de eu ter sentido falta da Catherine da metade para frente do livro, foi uma leitura muito legal. Eu pretendo comprar uma edição mais bonitinha dele para deixar ali na minha estante. E é isso sobre o Morro dos Ventos Uivantes. É um livro que eu recomendo. Para mim ele é o primeiro dark romance e talvez seja o único dark romance que preste, porque pela sinopse desses dark romance modernos eu tenho a impressão de que todos são uma grandíssima porcaria, mas nesse caso a gente tem aqui um clássico, uma história pesada, uma história doentia, mas que é muito interessante. Eu não conseguia parar de ler, principalmente a primeira metade, mas se você chegou até a primeira metade, termina, porque vale a pena pelo final, assim, pela conclusão da história toda, porque ela tem uma conclusão fechadinha e gostei bastante. E é isso, até o próximo vídeo. Vamos ver o que eu vou conseguir ler esse ano, se eu vou conseguir ler um pouco mais do que ano passado, que foi um ano meio fraco, assim. Pretendo estudar algumas coisas que me interessam, então talvez a gente veja uns vídeos um pouco diferentes por aqui. E é isso, se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir, por ficar aí 20 minutos ouvindo eu falar sobre um livro de 1700 e pouco. Dá um like aí, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo e tchau!